Olá, meu camarada! Vamos para mais um vídeo desse canal e, como você já sabe, nós estamos estudando a obra Capoeiras e Valentões na história de São Paulo. E nesse momento nós estamos no terceiro capítulo, que vamos falar dos capoeiras em Santos, da disputa entre bairros, a luta pela abolição. Nesse capítulo, o mestre Pedro faz uma investigação sobre a prática da capoeira no principal porto da província de São Paulo. Lembre que nesse momento histórico não se chamava de estado, chamava-se de província. Nós já conversamos sobre isso aqui. E os seus praticantes, né? As autoridades que os perseguiam, os contextos políticos moldaram essa história e a história da capoeira. É isso que nós vamos ver nesse terceiro capítulo. Vamos compreender como a cidade de Santos transformou-se em um dos principais redutos contra a escravidão. E se você chegou aqui agora e não está acompanhando esse estudo do mestre Pedro, tem a playlist da Capoeira em São Paulo. Quando terminar esse vídeo aqui, você volta e vai assistir toda a playlist para entender algumas conjecturas. Então, nós vamos falar um pouco sobre a Santos no século XIX, porque quando nós vamos estudar a história da capoeira, nós temos que estudar o contexto daquele local, daquela localidade. Então, se você for estudar a história da capoeira no seu estado, se ainda não tiver pesquisa histórica, então lembre disso, você tem que estudar a história do Brasil, porque a capoeira estava conectada na formação do povo brasileiro, e precisa estudar o contexto histórico da sua cidade. Se você for pesquisar em jornais, tem que entender quem é o dono do jornal, tem que entender quem estava escrevendo aquele artigo. Tudo que você for ter como fonte de pesquisa, você tem que entender todo o contexto histórico. Então, vamos voltar aqui para Santos, principal porto de escoamento dos produtos de São Paulo. Santos apresentava uma ligação visceral com a capital. A vida dos santistas era agitada pela movimentação de cargas no cais e perigosa pelas doenças disseminadas em uma região insalubre, localizada entre o mar e a serra, cortada por manguezais e rios. Conforme o recenseamento de 1872, a cidade contava com 9.871 moradores, 1.742 escravos e 1.577 estrangeiros, incluindo 255 africanos livres, além de 149 hóspedes em trânsito pelo porto. Ou seja, esses hóspedes aí, pessoas que iam e vinham, né? Lembre que é a cidade de Porto, então esses marinheiros e transeuntes que trocavam também ali as mercadorias que passavam, eram hóspedes na cidade, mas não eram habitantes da cidade. Vamos entrar agora na história da capoeira, né, que era uma questão praticamente ignorada. E qual o problema? Entre as muitas preocupações das autoridades santistas, escravos, libertos, epidemias, marinheiros estrangeiros, havia mais uma, que praticamente era ignorada pelos historiadores, a prática da capoeira. Os historiadores não percebiam a prática da capoeira quando estavam estudando a história de Santos. E o mestre Pedro traz essa pesquisa fantástica, que ele faz de 1830 a 1930, e nós devemos agradecer muito a este pesquisador que desvela a capoeira nessa cidade. E qual é a proposta desse capítulo? Cotejando documentos policiais com reminiscências, ele busca esclarecer por que havia em Santos, nessa década de 1870, uma necessidade específica de prender homens por jogar capoeira. E com isso, ele conecta ao movimento abolicionista. Então, a importância dos indivíduos capoeira e da história da nossa capoeira para a história do Brasil, para a abolição da escravatura. Então, se você não for inscrito, tá assistindo os vídeos, não é inscrito no canal, se inscreva para que eu continue produzindo por aqui. Se inscreva e toque no sininho para não perder nenhum vídeo dessa série, nenhum vídeo do canal. Mas a capoeira participar do movimento abolicionista não é daquela forma romantizada, não, viu, minha gente? Que a capoeira foi criada para a libertação como ânsia de liberdade. A gente já conversou muito sobre isso aqui no canal. Isso é romantismo. Não foi dessa forma. Nós temos que analisar os documentos, estudar a história da capoeira, entendendo os fatos históricos e não romantizando, como em alguns momentos históricos, que foi importante, essa romantização, essa folclorização foi muito importante para a nossa sobrevivência, para que se começasse a olhar para essa prática que hoje nós conhecemos como capoeira, mas que em alguns momentos históricos estava ligado assim à vagabundagem, à vadiagem, tem muitos processos e a gente precisa estudar a fundo para compreender a história da capoeira. Aí ele traz alguns pontos da segurança pública, né, que era um efetivo insuficiente. Na década de 1870, Santos contava com cerca de 10.500 habitantes.
mas a ordem era mantida por um efetivo reduzido. Era um delegado, um suplente, subdelegado, um escrivão, mais de 30 inspetores de quarteirão. Se você não sabe o que é inspetor de quarteirão, acompanhe a playlist da Capoeira Escrava e outras tradições rebeldes lá do professor Carlos Eugênio Libno Soares. Eu tenho uma playlist inteira sobre o livro. Vou deixar no final, para quem não assistiu, assista, para entender essas nomenclaturas que eram do país inteiro, né? Mas apenas 17 soldados do Corpo Policial Permanente e 544 homens da Guarda Nacional. E esses homens da Guarda Nacional cobriam de São Vicente até Cananéia, ou seja, várias cidades do litoral ali de São Paulo era coberta por essa Guarda Nacional. Então, em Santos, o efetivo era bem reduzido. Em julho de 1871, o delegado Francisco de Paula Coelho, guarda esse nome aí, anota no seu caderninho, que é um nome importante na história, reclamava ao presidente da província ter praças insuficientes para vigiar a cadeia e conter desordens, principalmente pela presença de marinheiros ingleses. Pega esse nomezinho desordem, que é de extrema importância para estudar a história da capoeira. Como, por exemplo, no meu livro, né, na minha pesquisa em Sergipe, no século XIX, eu persegui a palavra Capadócio. A partir daquela pista, eu encontrei capoeira em Sergipe. Então, esse nome desordem é um nome que é importante para estudar a história da capoeira, porque muitas vezes você não acha a palavra capoeira ali nitidamente, mas você vai seguindo as pistas. Em agosto, esse mesmo delegado voltou a queixar-se. Os guardas nacionais disponíveis eram apenas 5 praças, desarmados e desfardados, incapazes de manter a ordem local frequentada por marinheiros nacionais e estrangeiros, reconhecidamente propensos à turbulência, outra palavra importante quando você for fazer pesquisa sobre a história da capoeira, e onde há grande porção de escravos possantes. Sempre observe que onde tiver turbulência, onde tiver revolta, com certeza tem a capoeira aí. Mas vamos estudar aqui epidemias e urbanização incipiente. Ameaças à saúde. Santos era frequentemente aterrorizada por epidemias ligadas à chegada de embarcações com pessoas contaminadas. Em janeiro de 1873, o delegado informava sobre os navios de quarentena no porto com doentes de febre amarela. Em julho de 1874, o número de enfermos chegava a cerca de 100. Lembra que nós passamos há pouco tempo, né? Quem está vivo aqui para contar a história sabe, né, da Covid-19, que foi uma pandemia que assolou o mundo inteiro, e a gente percebe como essa questão das epidemias é importante a gente estudar na história de qualquer sociedade, porque vai impactar naquela sociedade específica. E a economia portuária, em 1869, Santos era descrita como empório comercial da província de São Paulo, com indústria reduzida a 2 curtumes, 4 olarias e 4 fábricas de sal. A lavoura estava completamente definhada e a mão de obra concentrada no comércio no cais, ou seja, era o porto que movimentava toda a economia de Santos. E toda cidade que tem porto pode observar que a história da capoeira está por ali. Se nós não temos ainda pesquisa acadêmica com relação ao seu estado, você pode ser o próximo a fazer essa pesquisa. Mas, professora Odalisca, eu não estou na universidade, eu não tenho graduação. Se você está vivo, você ainda pode fazer uma graduação. Muitas vezes você fez uma graduação e fica achando que o mestrado é um sonho distante, mas não é. É possível para você também. Se eu conseguir, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu não nasci em berço de ouro, eu nasci numa família extremamente pobre no interior, e trabalhei desde os 14 anos de idade, eu consegui, você também consegue. Não estou dizendo que é fácil, nem que foi fácil. Eu entrei na universidade pública numa época que não existia cota. Eu entrei na universidade pública saindo da escola pública. Eu nunca estudei escola particular. Então, pensem nisso. E eu estou aqui para te ajudar. Agora, em junho, eu vou abrir um processo de mentoria. O que é isso, professora Odalisca? A mentoria é um acompanhamento que você me contrata para eu ficar diretamente com você no seu projeto. A gente tem um encontro uma vez por semana, mas eu fico diariamente acompanhando o seu projeto, a sua evolução, dizendo o que é que você tem que fazer para escrever, ou para entrar no mestrado, ou para entrar no doutorado, ou para fazer o seu TCC, ou de repente escrever um livro sobre um documento que você encontrou aí na sua cidade e não sabe como fazer. Só que só tem uma vaga, porque como a mentoria é um processo muito próximo ao mentorado, eu não posso pegar mais de um, porque eu já tenho, né? Então, não posso pegar mais de um. E se você não está preparado para a mentoria ainda, você pode contratar a consultoria, que é 2 horas, se você já tem projeto. Eu já tenho projeto, eu já vou concorrer ao mestrado, mas eu queria uma ajuda, dá uma olhada no meu projeto. Então, você pode contratar a consultoria, que são só 2 horas. Eu vou deixar o link aí na descrição. Agora, a mentoria ainda não está aberta a vaga. Se você tiver interesse na mentoria, fica atento,
que em junho eu vou abrir uma única vaga. Então, vai ser processo seletivo, porque nem todos que queiram vai poder entrar na mentoria, porque é uma vaga só, né? Só um que vai e vai entrar. Mas vamos voltar aqui à nossa pesquisa. Como sempre, a gente vai trazendo outros autores para vocês irem compreendendo e fazendo suas próprias conjecturas. Como lembra Ana Lúcia Duarte Lana, havia uma articulação entre Planalto Porto e a influência da cidade de São Paulo sobre vasta região durante o século XIX, com a escravidão urbana permitindo. Então, por isso que o professor Carlos Eugênio também traz essa pista de que talvez a capoeira fosse urbana. Na opinião dele, a capoeira é urbana, mas eu já disse que eu não concordo com isso. Mas essa escravidão urbana permitia esses contatos culturais e o desenvolvimento de redes complexas de relações. Ou seja, a capoeira só foi possível, essa prática social, nesse contexto sócio-histórico, político, cultural do Brasil, por conta dessas trocas culturais. Que a capoeira não tem uma única origem, as pessoas ficavam fascinadas procurando a origem da capoeira. A capoeira não tem uma única origem. A capoeira nasce no Brasil, mas remanescente de várias geografias. Não dá para dizer em que estado a capoeira nasceu, não dá para dizer se capoeira só dos africanos, porque não é. A capoeira não é dos africanos, a capoeira não é dos indígenas, a capoeira é do Brasil, ou seja, dessa mistura, desses contatos culturais, dessas redes complexas de relações, como bem diz a Ana Lúcia Duarte Lana. Mas o mestre Pedro percebeu que as raras prisões por capoeira na província, né, diferentemente do Rio de Janeiro, em São Paulo não tinha aquela documentação vasta de prisões por capoeira. Por isso que esse pesquisador é fantástico, porque ele conseguiu fazer as conjecturas e trazer para a gente. Ele diz: a fonte documental central dessa análise são os livros de registro de presos da cadeia pública de Santos, preservados no Museu do Crime. Então, se você quiser saber mais, né, lá no Museu do Crime da Academia de Polícia de Praia Grande. Os cadernos do período de 1870, 1872, 1873, 1874 e de 1874 a 1877 estão em relativo bom estado de conservação. Isso é importante porque já conversamos sobre isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu te ensino a fazer a pesquisa histórica com capoeira, e que eu falo sobre isso, que o Brasil não tem trato com o documento. Então, esse bom estado de conservação é de extrema importância. Que ele viu lá que registrado eram dados pessoais, hora, motivo das prisões. Então, ele detectou 7 prisões por capoeira na cidade de Santos, né, em 1870. As únicas sequenciais identificadas ali na província de São Paulo, que foi uma sequência que ele identificou. Mesmo em cidades com posturas, né, lembra o Código de Postura, nós já conversamos também sobre isso, proibindo a capoeira, não foram encontrados registros similares. E aí eu trouxe aqui o meu livro Escorregar, não é cair um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, para dizer para vocês sobre a importância de vocês perseguirem os arquivos, apesar de não ter um bom estado de conservação. No meu caso, eu fui no arquivo público, judiciário de Sergipe, olhar processos crimes, mas não encontrei nada sobre capoeira, porque em Sergipe eles colocavam tudo como sambas e batuques. Então, como eu não encontrei capoeira exatamente, eu parti para os jornais e para os relatórios de presidente de província, que foi onde eu encontrei capoeira, nos jornais, Republicana, Gazeta de Sergipe, e nos relatórios dos presidentes de província, da província de Sergipe. Lembra que não era chamado de Estado, né? Que nós estamos aqui ainda no Império. Então é importante, se você quiser fazer pesquisa histórica, que você pegue essas nuances. Muitas vezes você não vai encontrar a palavra capoeira, então você vai pegando outras palavras, você vai buscando fazer as conjecturas. No doutorado, eu não pude seguir, né, com essa pesquisa histórica, porque eu mudei de orientadora e a orientadora minha orientadora, né, do doutorado não gostava desse tipo de pesquisa, então eu parti mais para a literatura, fui trabalhar capoeira nas obras de Jorge Amado. Mas há uma pista muito grande aí, mesmo nos processos crimes, que está lá sambas e batuques. Eu não tive tempo para essa análise, mas se a gente tiver condições e tempo de se debruçar, você que é aí de Sergipe, tem essa pista aí para seguir, para fazer as suas próprias conjecturas a partir dessa pesquisa. Se você quiser saber mais sobre o meu livro, o link vai estar na descrição. Você entra lá e entende como foi a pesquisa também. E se quiser adquirir o livro, o autor agradece, porque há um custo para a gente publicar um livro, há um custo de pesquisa, e é importante que você valorize os autores, não só eu, né, mas todos os pesquisadores. Por falar nessa questão das palavras, ele fez um quadro aqui esse que eu estou falando, mestre Pedro Figueiredo Alves da Cunha, que escreveu esse livro. Os motivos de prisão de escravos em Santos, entre 1866 e 1879. Então, como eu sempre digo para vocês, procure as palavras. Essa palavra, por exemplo, desordem, é uma palavra muito importante
porque os capoeiras também eram tidos como desordeiros. Eu trago isso na minha pesquisa de Sergipe. E nesse quadro aqui, o que chama muito a atenção é a questão das mulheres. É muito difícil ter um registro, a gente não tem registro. A mulher capoeira é muito raro, a gente vê com pernadas, vê mulheres da pá virada, a gente sabe que era capoeira, mas não tem nos registros. Mas esse quadro que ele trouxe vê que a maior parte dos presos, né, dos escravos presos por desobediência, eram mulheres, 33%, e contra 13% dos homens. Desobediência é algo importante para a história da capoeira e também por requisição do senhor. Muitas vezes os senhores, os donos de escravos, eles mesmos levavam até a polícia uma forma de punição. E veja que a maioria, nesse caso aqui, eram mulheres. E eu, como mulher, fico pensando, né, observando, fazendo as conjecturas, por que essas mulheres eram levadas pelos seus senhores? Muitas vezes por não ceder aos caprichos, né, desses homens, desses senhores donos de escravos, e aí levavam, porque se sabe, né, no momento da escravidão negra no Brasil teve muitas atrocidades, inclusive estupros de mulheres, que não é nem legal estar falando aqui, mas que é interessante a gente pensar como a maioria da desobediência era de mulheres. E da desordem também, que é uma palavra interessante, desordem. A maioria também presa, de escravos presos, né, escravas, mulheres presas por desordem. Isso é um ponto importante para quem quiser continuar a pesquisa aí, né? O mestre Pedro vai deixando várias pistas, como qualquer pesquisador. Todos nós deixamos pistas para vocês que vêm depois. Assim como eu, que vim depois do mestre Pedro, do professor Antônio Liberac, do professor Carlos Eugênio Leblon Soares. Então, eu vim depois, então eu tive que ler todos eles para poder treinar o meu olhar para Sergipe, para olhar para Sergipe. Então, se você está aqui nesse canal e chegou até esse ponto do vídeo, já curte o vídeo, porque é sinal de que você quer estudar, de que você quer treinar o seu olhar. E aí, o mestre Pedro traz Jafé, o primeiro capoeira registrado. O caso está num livro de 1870 a 1872. De um total de 576 detenções, apenas um foi registrado especificamente como capoeira. O escravo Jafé, preso pela patrulha em 13 de julho de 1871, ano importante 1871, porque foi o ano da promulgação da lei do ventre livre, né? São datas importantes para a história do Brasil e também para a história da capoeira. Ele foi preso às 10 horas da noite por ordem do subdelegado, mas foi solto no dia seguinte. E uma das conjecturas feitas pelo mestre Pedro é que muitos deles eram soltos porque eles tinham senhores que eram da elite santista. Nós vamos ver isso mais adiante, mas sempre estava lá descrito, né? Jafé era preto, de altura e corpo regular, homem pardo, olhos pardo, rosto comprido, queixo fino, solteiro, com cerca de 19 anos, e ele era cativo de Antônio Nicolau de Sá, que era comerciante renomado, veja, fazia parte da elite santista, e presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência entre 1873 e 1877. Mas por que isso aqui é importante? Porque nós só chegamos até aqui para estar estudando nesse canal e você está aí treinando capoeira por conta dessas relações políticas, dessas relações com a capoeira junto com a elite, porque com tanta repressão nós não chegaremos até aqui se não fosse essa ancestralidade tão perspicaz de se envolver com a política. Inclusive, esse nome aqui, da família Silva Gordo, guarda esse nome aqui, é um nome importante. Francisco e a família Silva Gordo. No livro de 1872 a 1874, 6 indivíduos foram presos por capoeira, entre mais de 500 registros. O primeiro foi o escravo Francisco, que pertencia a José Antônio da Silva Gordo, que foi preso em 1873, em 21 de setembro, às 4 horas da tarde, com cerca de 25 anos, cor fula, rosto redondo e corpo cheio. Permaneceu na cadeia por uns 2 dias, e um desses 2 dias foi o próprio senhor, né? O próprio Silva Gordo que pediu para que ele ficasse na cadeia. Muitos faziam isso como forma de punição. Às vezes o escravo estava dando muito trabalho, eles colocavam na prisão como forma de punição. Mas eles não ficavam muito tempo presos, porque esse senhor tinha muita influência, fazia parte da elite, ia lá e soltava. A chácara de Silva Gordo ficava na Rua dos Quartéis. Sua filha Adelaide casou-se em 1866 com Prudente de Moraes. Não era fraco, não, né? Que Prudente de Moraes foi o primeiro presidente do Brasil civil, porque o primeiro presidente foi Marechal Deodoro, né? Depois a Princesa Isabel, ali naquele momento em que ela assina a Lei Áurea 1888, né? Não ficou muito bem visto, né? Uma mulher ainda faz isso, enfim, várias conjecturas podemos fazer aí. Mas, em 1889, foi proclamada a República, na verdade, o golpe da República, em que o Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano, eu sempre brinco com os alunos, né, como eu dou aula em Alagoas, eu sempre fico brincando com os alunos, Alagoas vai dominar o mundo, presta atenção, primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, a partir de um golpe alagoano. O segundo, né,
Também Floriano Peixoto, um dos maiores carrascos do Brasil, alagoano. Alagoano, terra de Fernando Collor, de Renan Calheiros, deixa para lá, né? São outros assuntos. Mas Prudente de Moraes foi o primeiro presidente do Brasil civil, né? Porque nós éramos comandados antes dele por militares. E nesse momento, quando Prudente de Moraes, que não é esse ponto histórico aqui, mas eu sempre gosto de estar fazendo as conjecturas e trazer para vocês pensarem, para vocês refletirem, no momento em que ele foi presidente, houve a revolta de Canudos. E o que é que isso tem a ver com a história da capoeira, professora? Tem capoeira ali em Canudos, muito provavelmente. Apesar da gente não ter registro específico, são várias conjecturas que podem ser feitas para a gente mostrar que tinha capoeira em Canudos, lá na Bahia. Mas é um assunto para outro vídeo, porque já vai ficar bem longo, né? Que aqui é um capítulo denso. Mas se você quiser que eu traga mais, né, informações sobre a Guerra de Canudos, sobre a relação da capoeira, vocês colocam aí no comentário. Se tiver muitos comentários, eu vou preparar esse vídeo, porque eu gosto de fazer as conjecturas, né, minha gente? Então, esse endereço da família, né, Rua dos Quartéis, merece atenção especial, porque o mestre Pedro vai fazer análise desses bairros, que é interessante para a história da capoeira de São Paulo. E ele traz a prisão em grupo em dezembro de 1873. 3 meses após a detenção de Francisco, né, aquele escravo lá do Silva Gordo, 4 indivíduos foram presos de uma vez por capoeira, surpreendido por praças policiais por volta das 16 horas. Estavam ali jogando capoeira e a polícia chega e esses indivíduos são detidos. Lembre, minha gente, em 1873 a capoeira ainda não era crime. E em Santos nem tinha código de posturas, mas os indivíduos foram presos. Vão vendo. Marcelino Inácio, liberto, preso, 40 anos, solteiro. Preso primeiro, possivelmente uma liderança entre capoeiras e valentões de Santos. Então, esse indivíduo aqui foi detectado como uma liderança, e isso era algo importante, né, na história da capoeira. Zacarias, escravo de Joaquim José de Carvalho, 30 anos, cor preta, crioulo. Vereador da Câmara de Santos era seu senhor. Lembre dessa conjectura, muito importante. Muitos capoeiras na cidade de Santos eram envolvidos com política e os seus senhores eram da elite local. Então, isso fazia também com que os indivíduos fossem soltos mais rapidamente. Luiz, escravo de Joaquim José de Carvalho, 20 anos, Corfula, crioulo. Possivelmente o mesmo Luiz preso por desordeiro em 1871. Lembrem desses nomes, são nomes importantes para a história da capoeira. O indivíduo foi preso por desordem. Essa palavra desordeiro, gente, tem capoeira aí. Se você for no arquivo e você encontrar a palavra desordeiro, persiga que você vai encontrar capoeira. João, escravo de Manuel Luiz Pereira Braga, 30 anos, Corfula, crioulo. Seu senhor foi provedor da Santa Casa de Misericórdia de Santos, ou seja, também da elite santista. Crioulo, gente, nascidos no Brasil, tá bom? Grosso modo falando, nós já temos a playlist do professor Carlos Eugênio lá, a Capoeira Escrava, em que eu falei essas nomenclaturas todas. Se você não viu, veja lá para entender. Então, o mestre Pedro traz esses escravos de senhores ilustres para mostrar que é um padrão que se repete em todos os casos. Os capoeiras presos eram cativos de homens de destaque da sociedade santista. Isso refletia a concentração de escravos nas mãos de proprietários ricos após o fim do tráfico negreiro. Lembra que eu sempre digo para vocês, após a lei Eusébio de Queiroz, 1850, tudo muda, o tráfico fica muito mais interno. E quem tinha condições de ter escravos, porque o escravo ficou cada vez mais caro, na mercadoria cada vez mais cara, já que eu não podia mais trazer da África, então os que estavam aqui dentro eram uma mercadoria cara. Então, cada vez mais estava concentrado na mão dos grandes proprietários. Aí, recapitulando aqui, para você entender, Antônio Nicolau de Sara, senhor daquele primeiro escravo preso, né, o Jafé, que era presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência. José da Silva Gordo, que era o senhor, o dono de Francisco, era sogro de Prudente de Moraes, que depois foi o primeiro presidente civil da República. Joaquim José de Carvalho, senhor de Zacarias e Luiz. Esse Joaquim era vereador da Câmara Municipal de Santos. Manuel Luiz Pereira Braga era dono, né, senhor de João, que era provedor da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Só para vocês compreenderem e fazerem as suas próprias conjecturas. É importante a gente entender por que a capoeira chegou até aqui. Desde a origem da capoeira, passando por toda a história da capoeira, muita repressão. Então, para chegarmos até aqui, teve que ser feitas essas conjecturas, mas também essas negociações, o que Michel de Certeau chama de táticas e estratégias, que foi que a capoeira fez nessas relações para chegarmos até o dia de hoje, estarmos aqui nesse canal. Aliás, se você não for inscrito, se inscreva. Outro achado importante aqui do mestre Pedro,
Domingos Capoeira de Navalha. Em 16 de fevereiro de 1874, o escravo Domingos da viúva Lemos foi preso às 9 horas da noite. No registro, o motivo inicial que estava lá é que ele estava preso por ser desordeiro, mas na linha abaixo acrescentaram capoeira de navalha. Esta anotação é reveladora. Se prisões por capoeira eram raras nos registros de Santos, as prisões por desordeiro era frequente. O segundo principal motivo de detenção em Santos era esse. O caso de Domingos sugere que muitos desordeiros eram, na verdade, praticantes da capoeira, que era registrado de forma genérica pelas autoridades. Ou seja, estava ali preso por desordem, por estar fazendo capoeira, era tudo preso como desordeiro. Como no caso de Sergipe, era tudo preso por sambas e batuques, não se diferenciava o que eles estavam fazendo naquelas casas de samba, muitas vezes, mas que em alguns momentos existiam brigas, existiam facadas, né, facas de ponta. Encontrei esses documentos em Sergipe, mas por não ter a palavra capoeira, porque eu encontrei capoeira depois nos jornais e nos relatórios do presidente de província, eu não fiz análise desse processo, justamente por conta disso. Já tenho encontrado a pesquisa de mestrado, só 2 anos, não dá tempo para a gente se debruçar em tantos documentos, mas essa pesquisa ainda precisa ser feita do estado de Sergipe, desses processos crimes, está lá como sambas e batuques, e com certeza tinha capoeira ali. Eu consigo perceber, mas não tive tempo para análise, porque a gente precisa se debruçar nessa documentação, precisa fazer análise, precisa trazer autores. E aí, no doutorado, como você já sabe, eu já parti para outra pesquisa totalmente diferente. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês refletirem é justamente isso, essa pergunta: desordeiros ou capoeiras? A hipótese de que preso por desordem pudesse ser capoeira ganha força se observarmos a origem de muitos desses detidos lá na cidade de Santos. Né? Santos, por ser uma cidade portuária, ele atraía muitos homens que tinha de outros estados e que já tinha, né, sabidamente capoeira. Inclusive, o grosso das nossas pesquisas é Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Por isso que muitas vezes as pessoas, e em muitos momentos da nossa história da capoeira, eu vou fazer agora 28 anos de capoeira, no meu início lá eu escutava muito isso, né? Capoeira da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, a gente não tinha pesquisa em outros estados. Depois vieram outras pesquisas, inclusive a minha em Sergipe, a do Gustavo em Alagoas, Pinheiro Leal no Pará, o do Roberto no Maranhão, outras pesquisas estão acontecendo nesse momento na Paraíba. A gente tem o professor Matheus Zica em Minas Gerais. A gente tem algumas pesquisas acontecendo nesse momento e outras que já aconteceram, que comprova que a capoeira estava no Brasil inteiro, e eu acredito que a capoeira estava no Brasil inteiro, principalmente nesses locais onde tinha um porto. Então, no Rio de Janeiro, né, em 1878, os escravos Antônio e Rafael foram detidos por desordeiros. Em 1879, o negro liberto Florencio Martins também foi detido. Então, a proximidade é interessante da gente pensar isso. Todos ali, que a gente já sabia que tinha capoeira, dessa desordem no Rio de Janeiro, e essa palavra desordeira é de extrema importância. E aí ele vai trazer também Bahia e Pernambuco, né? Os pardos livres, Adriano Francisco dos Santos, da Bahia, e João José de Carvalho, de Pernambuco, foram detidos por desordem em 1878. E esse caso do Luiz, né, que era Joaquim de Carvalho, foi preso por desordeiro em 1871 e por capoeira em 1873. O mesmo indivíduo foi preso por desordem e depois ele foi por capoeira. Então, provavelmente esse mesmo indivíduo revela essa equivalência entre esses dois registros, né? Capoeira e desordem, desordeiros ou capoeiras. Façam vocês as suas próprias conjecturas. Mas ele traça aqui uns perfis, né? O perfil desses capoeiras presos. Todos os 7 presos por capoeira em Santos, na década de 1870, compartilhavam características comuns, sugerindo um perfil social específico para os praticantes da arte. Presos por capoeira, né? 7 presos, foi o que ele encontrou nos registros de polícia, tá bom, minha gente? Isso é importante a gente destacar, que é diferente do caso do Rio de Janeiro. Os únicos casos sequenciais localizados em toda a província de São Paulo. A faixa etária deles, 19 a 40 anos. Jafé, o mais novo, Marcelino Inácio, o mais velho, né? Mais novo com 19, mais velho com 40. 24 horas era o tempo médio de detenção, né? Quase todos eram soltos no dia seguinte. Lembre que em São Paulo era atenuante ser capoeira, enquanto no Rio de Janeiro era agravante. Se você fosse preso e descobrisse que por qualquer outra coisa você descobrisse que você era capoeira, isso agravava demais você ficava mais tempo na prisão. Em São Paulo era atenuante, porque eles tinham a capoeira muito como uma brincadeira. Todos eram solteiros, de corpo e altura regulares. A capoeira parece ter sido uma atividade lúdica em ascensão entre jovens escravizados ou recém-alforriados, chamando a atenção das autoridades por razões óbvias, né? Por questões de segurança. Eles prestavam atenção, sim, na capoeira, porque era, apesar dessa questão lúdica, da brincadeira, nasce como luta e é uma luta, né?
Vamos para as leis, né, as posturas municipais, o que a lei dizia. A gente já estudou sobre isso nessa própria playlist da Capoeira de São Paulo. Se você não viu os outros episódios, vocês entrem lá na playlist, eu vou deixar no final, quando acabar esse vídeo aqui, para poder entender. Então, não vou me deter muito, mas eu preciso falar que diretamente, né, que Santos não tinha um código de postura específico, como tinha São Paulo, Sorocaba, Itu e Carapicuíba. Ele não adota proibindo especificamente a capoeira, mas tinha outras questões correlatas, como eu encontrei também em Sergipe, né? O Código de Posturas de Aracaju não tinha lá proibindo a capoeira, mas proibia correrias à noite, proibia a navalha. Então tinha várias proibições que a gente via lá que a gente dizia, é interessante isso aqui, né? Como o Código de 1852, na cidade de Santos, que proibia toda a qualidade de jogos públicos. Lembra que a gente já viu que a capoeira acontecia no mesmo momento do jogo da casquinha, jogo da paulada, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e essas trocas culturais aconteciam também. E determinada prisão de 24 horas para escravos encontrados em jogos proibidos. Então, a pena ali era equivalente àquela aplicada aos capoeiras, né? Dá para a gente fazer as conjecturas. No Código, né, de Posturas de 1857, proibiu as casas de batuque, vulgarmente chamadas de zungus. A gente já viu também sobre isso aqui no canal. Com 2 dias de prisão para proprietários ou frequentadores. Permitia ajuntamento de escravos em dias festivos para dançar com licença prévia. Então, eles tinham que pedir uma licença para fazer esses jogos, essas danças. O Código de 1869 manteve a proibição aos zungus e ajuntamento de escravos nas ruas e praças, além de penalidades para escravos após o toque de recolher. E para quem desse asilo aos fugitivos, havia também uma punição. Vamos falar um pouquinho só sobre os zungus, porque lá na playlist da Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Lima Soares, nós já falamos bastante sobre os zungus, mas eram uns espaços de resistência e capoeira. A proibição dos zungus em Santos não era casual, porque a gente já vê essa pesquisa trazida pelo professor Carlos Eugênio Lima Soares e a gente vê que era uma preocupação essas casas, né? O professor Carlos Eugênio diz assim: o locus dessas novas famílias possivelmente foram os zungus, onde novos laços de parentesco e solidariedade prometiam cobertura contra a violência constante de fora, seja senhorial, seja policial ou mesmo de outros escravos. Se a capoeira foi capaz de suportar a pressão tremenda da violência do Estado durante longas décadas, é porque ela contou com aliados subterrâneos, apoios ocultos que se escondiam por baixo da cidade oficial, que aparece nos documentos. Nós temos um vídeo específico, você pode procurar aí na playlist sobre isso, sobre esses aliados subterrâneos da capoeira. Então você procura lá para entender melhor. E aí ele fala os delegados e a elite política. Ele vai fazer essa relação, né? Que não dá para desassociar a função de delegado da elite política de Santos, que no período das prisões de Capoeira, os ocupantes de cargo variavam com frequência, eram muitos, né? Também eram vereadores, tinha cargos políticos importantes. E o nome que eu falei para vocês, anota aí, guarda aí, Francisco de Paula Coelho, preocupado com a desordem, mas sem propor postura contra a capoeira. Isso é interessante porque ele pode ter tido razões políticas para agir como agiu. Como é que ele mesmo condena, né, que faz prisões especificamente sobre capoeira, ele tinha esse poder da caneta e não propõe um código de postura especificamente para proibir a capoeira. Então, havia essa relação aí também com a política. Esse próximo ponto, né, dos bairros, né, Valongo e Quartéis, os valongueiros versus quarteleiros, não vou me deter muito, mas eu trouxe para vocês já irem pensando que vai ser cena do próximo capítulo, no próximo vídeo. Eu vou trazer especificamente esse ponto aqui, o envolvimento de capoeiras com a política em Santos, né, que já remete desde o século XVIII, quando a vila era constituída por esses 2 núcleos. São 2 núcleos rivais, Valongo e Quartéis. O Valongo, bairro mais recente, dominado pelo comércio e por elementos de origem portuguesa. A partir de 1850, suas construções começam a sobrepujar as do bairro vizinho, né? Os quartéis, que é o bairro mais antigo, com funções militar e administrativa, habitado por caboclos e mulatos nascidos no Brasil. Lembra que caboclo tem a ver com os nossos irmãos dos povos originários, ou seja, a relação que eu sempre trago aqui com os indígenas, né? Para que você entenda que não é informação trazida do PI, né? É informação trazida do documento. E esses aí viviam da pesca, da extração de lenha, desenvolveram um rancoroso sentimento nacionalista. Então, eles tinham essa rivalidade que a gente vai trazer no próximo vídeo. Havia brigas bordoadas, né, para trazer essa identidade santista, inclusive nos jornais. O mestre Pedro traz aqui um pontinho para a gente, né? Quarteleiros, gente brava como nós, querem destruir Santo Antônio. Estrangeiros pretendem pisar nossas tradições e os nossos brios. Santo Antônio acaba de fazer um milagre, façamos uma trégua em nossas diferenças, somos todos santistas, né? Isso aí está na Tribuna de Santos, edição comemorativa do primeiro centenário da cidade de Santos, para que se parasse a briga, para que se parasse essas tensões entre os bairros. Vejam, né?
essa questão do nacionalismo, de que o outro bairro é mais ligado aos estrangeiros, no caso os portugueses, e que cá mais ligado aos caboclos, aos brasileiros, mas que é interessante a gente pensar, né, que o escravo capoeira Francisco pertencia à família Silva Gordo, cuja chácara ficava exatamente na Rua dos Quartéis, sugerindo essa possível conexão entre os praticantes de capoeira e as disputas territoriais de bairro. A gente já viu isso na história da capoeira no Rio de Janeiro. Então, a gente vai, para o próximo vídeo, trazer mais esses pontos dessa rivalidade entre esses dois bairros e trazer essa capoeira política, o caminho para a abolição, porque é muito importante a gente não romantizar. Não existe aquela história, eu sempre estou trazendo para vocês, de que a capoeira foi criada como ânsia de liberdade para a libertação dos escravos. Não. A capoeira fez negociações para a sua própria sobrevivência. Então, esse movimento aqui de abolição foi ligado a questões políticas. Vamos recapitular aqui. Prisões como indício. 7 detenções únicas na província revelam a prática em ascensão e uma vigilância seletiva sobre jovens escravizados e libertos. As disputas territoriais, a rivalidade entre valongueiros e quarteleiros, fornecem um contexto político no qual capoeiras podiam atuar como agentes de força e identidade local. Rumo à abolição, na década seguinte, Santos tornou-se um dos mais importantes redutos abolicionistas da província, até o fim da escravidão em 13 de maio de 1888. Então, vamos fazer as nossas próprias conjecturas. Então, se você chegou até aqui é porque você quer estudar, lembre a nossa regra de compartilhar para uma única pessoa ou para um grupo de capoeira que queira estudar. Então, se você chegou é porque você tem propósito na capoeira. Como eu sempre falo, capoeira tem que ter propósito. Então, curta esse vídeo para que eu entenda que você gosta de vídeos assim. E lembre-se, na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Até o próximo vídeo. Axé, meu camarada.